Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e neste vídeo nós vamos falar sobre ações da Petrobras. Ela que tem me deixado careca nos últimos meses. Nos últimos meses não, nos últimos anos. Ela trouxe muita felicidade porque eu ganhei muito dinheiro com ações Petrobras, ganhei muitos dividendos, ganhei boa rentabilidade, nós vamos falar de tudo isso. Mas também me fez perder os cabelos aí com tanta notícia que vem acontecendo com Petrobras. É gasolina que sobe, é o povo que tá bravo com a Petrobras, é o governo que se intromete aí na empresa, então a Petrobras não tem sossego. E o que eu fiz? Eu vendi a minha posição, vendi 100% das minhas ações Petrobras. Foi um bom negócio? Foi um mau negócio? Só o tempo vai dizer. Mas neste vídeo eu quero comentar com você o que eu acho da Petrobras, que eu acho uma empresa excelente. É uma belíssima empresa, mas eu quero compartilhar com você os motivos que me fizeram vender todas as ações Petrobras que eu tinha na minha carteira. Mas antes, eu que já não estou feliz em fazer esse vídeo, porque eu estou triste, tive que vender uma ação minha que eu gostava muito, que eu gosto muito, eu vou te explicar o motivo para que você entenda o porquê eu vendi. Não quero que você saia vendendo, né, porque eu vendi, tá certo? É uma estratégia minha pessoal e eu vou abrir aqui neste vídeo com você o que eu fiz. Mas para me deixar um pouco mais alegre, preparei um baita vídeo aqui para você. São horas de estudo para montar esse vídeo. Deixa o botão aqui apertado de curtir, porque você saindo aqui sem deixar o curtir no vídeo do Mestre da Riqueza, o YouTube entende que você não gostou desse vídeo e aí, sabe o que acontece? Ele acaba não passando meu vídeo para frente, aí eu fico com baixas visualizações e meu trabalho é perdido. Então ajude aqui um mero trabalhador como você, apertando o botãozinho do joinha, tá certo? E agora vamos pro vídeo por que eu vendi ações Petrobras. Petrobras, uma ação que vem pagando aí nos últimos anos belíssimos dividendos, acima de 20% para você ter uma ideia, né? E vai continuar pagando durante o ano belíssimos dividendos, porque a empresa vem fazendo um trabalho muito bom nos últimos meses. A administração de Petrobras tá voando, entregando bons resultados, a gasolina tá na máxima histórica, então não tem jeito, o lucro vem bem, as cotações estão respondendo de forma positiva e os dividendos estão vindo muito gordos, mas eu vendi as minhas ações Petrobras e eu vou explicar o porquê. Mas antes, vamos falar o que está acontecendo com a Petrobras. E ó, detalhe, as ações estão muito baratas, tá? Eu considero que ações Petrobras hoje são aí das ações mais baratas que nós temos na Bolsa de Valores e eu vou provar para você. Mas, mestre, então você é maluco, você vendeu as ações, por quê? Eu vou te explicar, calma. Mas antes vamos dar uma olhada aqui no gráfico dos dividendos dos últimos anos de Petrobras. Como é que foi aí o pagamento dos dividendos nos últimos anos? Então olha lá, se a gente pegar aqui, ó, de 2021 para frente, a gente vê que os dividendos vieram muito gordos. Realmente, a administração fez um bom trabalho, os lucros voltaram a crescer, a empresa vem entregando um belíssimo de um resultado. Se a gente passar aqui por um período nebuloso, né, que foi ali 2015, 2016, olha lá, ele nem aparece aqui, tá certo? Não teve pagamento de dividendos. Por quê? Porque a empresa apresentou prejuízo no balanço. A Petrobras vinha sendo muito mal tocada aí no seu passado, muito mal administrada. Voltou a entregar bons dividendos, por quê? Uma nova administração veio na Petrobras e a empresa focou ali em entregar bons resultados aí para os seus acionistas e para o Brasil também. Não se esqueçam do seguinte, tá? A Petrobras, ela paga muitos dividendos, impostos, royalties para o maior controlador da Petrobras. Quem é o maior controlador da Petrobras? É o governo federal. Tá certo? Então a Petrobras paga muito, devolve muito dinheiro aí para o governo brasileiro. Só que o governo brasileiro aí, nas últimas décadas, não vem reinvestindo como deveria esse dinheiro na saúde pública, na educação. Então a culpa é da Petrobras? Não, a Petrobras está dando ótimos lucros, traz uma ótima visibilidade aí para fora do país, para os investidores estrangeiros que amam a administração recente da Petrobras. A empresa é excelente. Eu ainda falo para você que a Petrobras é muito melhor do que as petrolíferas que nós temos em outros países. A empresa é muito boa, mas, infelizmente, o que ela devolve para o país, impostos, royalties, dividendos, não são bem administrados, tá certo? Então a gente bate muito aí na Petrobras, a gasolina tá cara, a culpa é da Petrobras, e na minha opinião, isso não é uma verdade, tá? Respeito a sua opinião,
espero que você respeite a minha. A Petrobras é uma empresa que tem acionistas, tem investidores estrangeiros, né, que estão colocando o seu dinheiro ali. Então a gente não pode pensar como uma Venezuela que quebrou o país, quebrou as petrolíferas por, enfim, nacionalizar os preços, tá certo? A Petrobras tem que seguir o parâmetro internacional, tem que seguir a questão da cotação do dólar, porque o petróleo é uma commodity, é negociado no mundo inteiro, então não adianta o Brasil falar, opa, a bola é minha, acabou, vou negociar só no Brasil o petróleo. Não funciona assim, tá? É difícil entrar na cabeça de quem não conhece, mas não funciona assim. Você deve pensar o seguinte, a Petrobras entrega muito dinheiro pro Brasil. A gente paga caro na gasolina. Por que o governo não pega parte dos lucros que tem, royalties, dividendos, e subsidia isso baixando o preço do combustível? Vamos baixar o ICMS, vamos baixar os impostos, né? Os impostos sobre a gasolina é muito caro. Por isso que a gente paga tão caro na gasolina, mas não é culpa da Petrobras. Mas o vídeo não é para tratar esse assunto, é para falar o porquê eu vendi as ações de Petrobras. Então, voltando aqui ao gráfico de dividendos, a gente percebe que nos últimos anos, aqui em 2021 e 2022, os acionistas colocaram muitos dividendos no bolso. É garantia de dividendos para os próximos anos? Não! Inclusive, eu acho muito difícil uma empresa cíclica que depende da alta do petróleo, que depende aí de uma economia forte, tá certo? De uma demanda de lucros robustos para pagar dividendos gordos como esse. A empresa não vai continuar pagando nos próximos anos isso. Eu acho que nós vamos olhar isso em momentos pontuais, quando o petróleo estiver em alta, a empresa estiver lucrando muito, o dólar está em alta, enfim. Mas se a gente pegar aqui os últimos anos, ó, a gente vê que ali, ó, em 2011, 2013, né, a empresa não pagava dividendos assim, tá certo? Então, primeiro ponto, esses dividendos recentes eu não espero que eu poderia receber isso no futuro. Ponto 1, que eu trouxe aqui no vídeo, de um motivo por que eu vendi Petrobras. E antes de trazer aqui um gráfico importante sobre os lucros da empresa, eu já quero te falar o seguinte, o meu PM em Petrobras estava em R$20. Eu vendi as minhas ações muito próximo de 31. Então eu tive um lucro de aproximadamente 50% na operação, aí em 2 anos que eu tenho ações Petrobras, tá certo? Fora os dividendos que eu embolsei. Então foi uma operação muito satisfatória para mim. Eu não gosto de ficar comprando e vendendo ação no curto prazo. 2 anos para mim é curto prazo. Eu gosto de pegar uma ação, sentar nela e ficar 5, 10 anos ali. Eu não gosto de vender, por isso que eu estou fazendo esse vídeo triste, porque é uma ação muito boa, é uma empresa muito boa, a empresa tá de graça. Eu vou provar para você nesse vídeo, mas também você vai saber os motivos do porquê eu resolvi vender Petrobras. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui como que tá o lucro, a receita da Petrobras aí nos últimos anos. Então olha lá, peguei aqui o gráfico dos últimos 10 anos e a gente vê o quê? Que ali em 2012 a empresa veio, né, em 2013 com um lucro ali lateralizando, depois nós pegamos uma época horrível para a Petrobras, onde a empresa quase quebrou, né, 2014 até 2017, foi um período nebuloso para a empresa, e aí depois uma nova administração assumiu a empresa, a gente vê que ali, ó, ela estava tendo subida ali em 2018 e 2019, 2020 ela teve uma queda, como quase todas as empresas da Bolsa, devido à pandemia, e agora em 2021 saltou muito o lucro de Petrobras. E isso vem incomodando pessoas, inclusive o governo, né, de Jair Bolsonaro, que vem falando que a Petrobras está aí praticamente assaltando o povo brasileiro e entregando muitos lucros. Agora, é importante você entender o porquê que a Petrobras teve lucros tão bons. Primeiro, a administração muito boa. A gente tem que ter orgulho de uma empresa brasileira entregar tantos lucros. Pior seria a empresa entregando prejuízos e os investidores estrangeiros iam sumir aqui do país, tá certo? Outro ponto também muito importante é que o petróleo está na máxima histórica. Nós tivemos aí uma pandemia, o petróleo desabou, por isso que o lucro da Petrobras também desabou ali em 2020, como eu mostrei para vocês no gráfico. E depois, com a volta da economia, o que aconteceu? Todos os países abriram as portas, a gente não tinha petróleo para todo mundo, o preço ficou super alto. Além do que, nós estamos passando por uma situação entre Rússia e Ucrânia que fez com que o petróleo se valorizasse mais ainda. Consequentemente, o dólar está alto e aí a Petrobras entregou um belíssimo resultado para os seus acionistas. Mas, lembrando que Petrobras é uma empresa que depende do petróleo, o petróleo ele é cíclico, ele vive de altas e baixas, tá certo? Então, você tem que entender isso. Para investir em Petrobras, você tem que esquecer notícia, começa por aí. Se você ficar ouvindo notícia, realmente você vai ter dor de cabeça investindo numa empresa como a Petrobras, tá bom? Então, uma empresa como essa, se você quiser ficar ali, dormir bem, tranquilo, você tem que investir e largar. E é uma boa empresa, mas eu resolvi vender
Nós vamos falar ainda nesse vídeo. E também já quero te pedir um negócio muito importante. Além de curtir o vídeo, ativa a notificação aqui em cima, tá certo? O sininho é muito importante que você ative as notificações, porque tem vídeo que eu trago aqui, que é um vídeo emergencial e você não vai estar sabendo que eu trouxe um vídeo muito bom que você pode ganhar dinheiro. Além do que, se inscreve aqui no canal, que é muito importante que você esteja junto comigo. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de empresas com margens acima de 10%. Porque aí, o que acontece? Quando a empresa tem uma margem muito enxuta, né, ela tem que trabalhar muito, ela tem que vender muito para conseguir conquistar um bom lucro. Por isso que pequena parte da minha carteira está investida em varejo. Porque o varejo é isso, né? Você pegar uma Magazine Luiza, uma Via Varejo, lojas americanas, elas têm que vender demais para ganhar isso de lucro. Então eu não gosto de empresas com margem muito apertada, tá? E quero trazer aqui para você a margem da Petrobras nos últimos anos para a gente dar uma olhada. Então olha lá, aqui em 2013 a empresa tinha uma média ali de 7, 8% de margem, não é uma margem que eu gosto de acima de 10%. Depois ela passou aqueles momentos de prejuízo terríveis para a empresa. E aí a empresa voltou a encostar ali nos 10%, em 2020 tivemos a pandemia, né? A empresa sofreu também com a queda do petróleo e hoje ela está ali com uma margem bem robusta de 25%. Então a margem da empresa, a margem líquida da empresa está excelente. Mas eu quero te provar o que agora? Eu quero te provar que a Petrobras ela está muito barata. Agora, não adianta comparar ações Petrobras com o Banco Itaú, não adianta comparar ações da Petrobras com o Banco do Brasil, ações Petrobras com Magazine Luiza, não faz sentido. Quem é a única empresa que a gente pode comparar com Petrobras? As empresas que estão lá fora petrolíferas, tá certo? Não adianta nem querer comparar a Petrobras com Prio, porque não faz sentido. Você vai estar comparando aí elefante com formiga. Não faz o menor sentido essa comparação, tá certo? Então nós vamos trazer aqui uma comparação com os players internacionais. Eu vou te provar que lá fora essas empresas estão muito mais caras que a Petrobras. Petrobras está barata, mas antes nós vamos olhar os indicadores importantes aqui da Petrobras. Então olha lá, a empresa 37,34% de dividendo, é um dividendo que... Olha, me dá tristeza de pensar que eu não terei mais esse dividendo. O PL da empresa é o preço atual dividido pelo lucro por ação, tá? Ele vai dar uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então tá aqui, o PL da Petrobras está 2,69. O que o mercado acredita então? Que se a Petrobras continuar entregando esses dividendos, esses bons resultados, em 2 anos aqui, 0,6, né, 2 anos e meio, você terá 100% do seu investimento de volta. Um belíssimo de um PL, tá? Agora, olhando aqui o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, a gente vê que a empresa está muito descontada, 0,93, ou seja, nós estaremos pagando pelos ativos da Petrobras 93% do que ele vale. A gente já está pagando só nos ativos, se juntar todos os ativos, 7% a menos do que eles valem. Então abaixo de 1 já significa aqui que a empresa está com bons descontos. E eu quero olhar com você agora o EV/EBITDA. O que é o EV/EBITDA? O EV é o Enterprise Value ou valor da firma, tá? Ele indica quanto custaria para comprar todos os ativos da companhia, descontando o seu caixa. Este indicador também, ele mostra quanto tempo levaria para o valor calculado no EBITDA pagar o investimento feito para comprá-la. Lembrando que o EBITDA é o lucro, né, antes da amortização, dos juros e dos impostos, tá certo? Então a gente não compara ali algumas questões financeiras, tá? Então o EV/EBITDA também aqui de Petrobras, ele tá bem enxuto, tá bem interessante, tá? Hoje o EV/EBITDA de Petrobras está em 2,01 e nós vamos comparar ele com os principais players aí internacionais. Vamos pegar agora um concorrente, um potencial da Petrobras, que é a ExxonMobil, que é uma empresa que está sendo negociada na Bolsa Americana, uma gigante petrolífera. Então olha lá, dividend yield de 3,77% já é muito abaixo, né, do que a Petrobras vem pagando. O PL da ExxonMobil hoje está em 15,27, ou seja, a gente demoraria 15 anos para recuperar o dinheiro investido se a gente investisse aqui nessa concorrente de Petrobras. Já está muito acima do que o nível de Petrobras. O P sobre VP está em 2,33 e o EV/EBITDA está em 7. Ou seja, o EV/EBITDA de ExxonMobil, né, tá 3 vezes mais caro do que Petrobras. Então os indicadores de Petrobras estão muito mais atrativos do que de ExxonMobil. Mas eu também trouxe outra empresa para a gente fazer o comparativo aqui. Vamos dar uma olhada aqui na Chevron, que é uma empresa também
gigantesca que tem nos Estados Unidos, que faz aí também a questão do uso do petróleo, é uma indústria petrolífera muito grande, muito conceituada, muito negociada nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada, vamos comparar aqui com a Petrobras. Então se a gente pegar o PL de Chevron, nós temos 16,35 contra um PL de Petro aqui muito abaixo. O PL de Petro hoje está em 2,69, então dá uma lavada, não tem jeito. Se a gente pegar aqui o PVP de Chevron está em 2,29, o PVP ainda está ok da empresa. O EV/EBITDA também 7,61, está aí 3 vezes, mais de 3, quase 4 vezes mais caro do que Petrobras. Então se a gente pegar dois players internacionais, eles estão 4 vezes mais caro, segundo os indicadores, do que a Petrobras. Petrobras hoje que é uma das empresas mais baratas da Bolsa de Valores e pagando aí acho que o maior dividendo que tem dentro da Bolsa. Uma ótima empresa, bem administrada, com ótimos recursos, mas que eu decidi vender 100% das minhas ações. Lembra que eu te falei que a cotação do petróleo estava na sua máxima histórica? Desde a pandemia, o barril do petróleo não parou de subir com vários acontecimentos. Vamos olhar aqui o gráfico do petróleo para ver o que está acontecendo. Então olha lá, o barril do petróleo estava sendo negociado aqui em julho de 2020 aproximadamente a $30. E olha a curva, só veio subindo, subindo, subindo. O barril do petróleo hoje está sendo negociado a $111. Por isso que a Petrobras teve um lucro muito bom, pagou ótimos dividendos, soube trabalhar aí os seus recursos, mas nós temos também a cotação do petróleo que está na máxima histórica. O que pode acontecer com o petróleo nos próximos anos? Eu não sei. O petróleo pode começar a cair, né? A partir do momento que a oferta melhorar, a gente tiver mais países negociando a questão do petróleo, a situação da Rússia e da Ucrânia, se for resolvida amanhã, provavelmente o preço do petróleo volte a cair e isso vai impactar também o lucro de Petrobras. Mas é tudo um achismo, não tem como a gente prever nada. A situação também de Rússia e Ucrânia pode piorar, pode perdurar mais anos. Então, tentar acertar o preço do petróleo ou até mesmo do dólar é impossível. Mas o que tem me incomodado bastante é a questão da intromissão do governo frente à Petrobras. Mesmo Jair Bolsonaro, mesmo o governo falando que não vai se intrometer nos preços da Petrobras, não faz o menor sentido a gente trocar tantos presidentes da empresa aí em poucos anos. Isso vem me incomodando. A empresa é muito bem gerida, tem ótimos lucros, mas a situação recente vem me incomodando. Então, a primeira situação eu aturei, a segunda situação eu aturei, só que chegou uma hora que eu não aguentava mais. Eu me preocupo muito com a questão de governança e eu não aceito aí que o Estado se envolva nas minhas empresas que eu sou acionista. Por isso que eu invisto em pouquíssimas empresas que têm dedo do Estado justamente por a questão do quê? O governo, ele acaba usando algumas empresas, né, com interesses políticos. Tá? E isso me incomoda bastante como acionista da empresa. Mas vamos a essa notícia, vamos trazer as notícias recentes, o que está acontecendo com Petrobras. Bolsonaro volta a criticar lucro da Petrobras e promete ir à justiça para reduzir preços. Essa notícia até que não me incomodou muito, tá? Porque Bolsonaro deixou claro que estou incomodado com a questão dos preços. Claramente o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes sabem que não podem se envolver, não pode frear o preço na canetada, como o Lula vem dizendo que vai fazer. Eles sabem que não pode acontecer isso. Então eles ameaçam que, vou para a justiça, vou usar meios legais. Só que aí você troca o presidente da Petrobras, demite o presidente da Petrobras. O que vai acontecer daqui para frente? O presidente da Petrobras, os novos presidentes que pode ter mais trocas, eles estão super pressionados aí a mudar o parâmetro, a questão de formalização do preço no petróleo. Isso pode derrubar os lucros futuros. Então a questão de governança, eu fiquei muito preocupado. Só para vocês terem uma ideia, em 3 anos nós tivemos 3 presidentes demitidos aí da Petrobras, tá? Então agora nós estamos indo para o 4º presidente aí num curtíssimo prazo de tempo. E isso me incomoda muito, porque um presidente de uma empresa, ele precisa de bons anos para estruturar a empresa. Ele precisa de bons anos para montar uma diretoria e estruturar uma empresa com sucesso. Agora, um presidente que fica 40 dias no cargo aqui, como nós vamos ver essa notícia, não consegue nem sentar na cadeira para definir algum projeto para a empresa. Isso vem me incomodando, me incomodou muito. Foi o grande motivo para eu decidir vender a empresa. Mas vamos ver mais notícias do que está acontecendo com a Petrobras. Presidente da Petrobras é demitido após 40 dias e ações caem. O que fazer? Ações da Petrobras despencam em Nova York com troca de CEO. O mercado teme interferência. Guedes diz que política de preços da Petrobras é definida pela diretoria da companhia. Governo espera que Petrobras evite novos aumentos nos combustíveis. Então essa pressão do governo frente aos presidentes que estão entrando aí na Petrobras é muito grande.
Mesmo que o governo fale, eu não vou me interferir nos preços, você vai lá, demite o presidente, traz outro. Ah, você não segue o que eu acho? Demite o presidente. Então tudo isso passa uma impressão muito ruim para o governo, muito ruim para o mercado internacional. E eu, como acionista, não estou contente. Isso quer dizer que as ações vão desabar? Não, a empresa é muito boa. Geralmente essas empresas, elas seguem o quê? Lucros. Os lucros de Petrobras devem continuar subindo esse ano. A empresa deve continuar pagando bons dividendos. A empresa está de graça. Mas nesse momento eu resolvi vender 100% das ações porque eu encontro outras empresas também muito boas e que sofrem menos aí interferência estatal. Até quero saber de você. Coloca aqui embaixo as empresas que você acha que estão baratas no mercado e que não estão sofrendo com intromissões do governo. Isso vai ajudar outras pessoas também, como você e eu, a entender como está o mercado, e a sua opinião é muito importante, não só para mim, como para todos os inscritos aqui do nosso canal. E mais uma notícia que me preocupa muito. Esse ano é ano do quê? Eleição presidencial. O ex-presidente Lula já declarou o quê? Que ele vai nacionalizar o preço do petróleo. Ele vai o quê? Esquece o mercado internacional, não quero saber do dólar, não quero saber do preço do barril do petróleo, eu vou atuar como eu quero aqui e acabou. Lembrando que a época do PT, a Petrobras quase quebrou. Então, chegando próximo aí das eleições, Lula está em primeiro, as pesquisas mostram que ele está em primeiro. Caso Lula ganhe, eu acho que as ações podem despencar. Então, é muito risco envolvido, né? É muita coisa envolvida aí em torno da Petrobras, que tá barata, tá de graça, e justamente ela tá de graça porque tem muitos acontecimentos em torno dela. Porque era uma empresa que hoje, falando em Petro 4, que está R$31 na data de hoje, era para ela estar tá 40, 50 reais fácil. Porque é uma empresa muito boa e entregou belíssimos resultados. Só que a cotação não andou. Os dividendos vieram gordos, mas a cotação não fluiu para cima, porque tem muito acontecimento ali em volta dela que acaba barateando o preço dela. Vamos ver uma notícia recente que o Lula falou sobre a Petrobras. Lula critica a troca na Petrobras e defende fim da paridade de preços. Demissão na Petrobras levará a mudanças no conselho e na política de preços. Bom, somado todas essas notícias, creio eu que você entendeu o motivo do porquê eu resolvi vender as ações Petrobras. Eu já tinha bons lucros, recebi muitos dividendos, mas não importa, mexer na governança demais me incomodou muito, tá certo? Eu busco investir o quê? Em empresas que têm lucros crescentes, pagam dividendos, né, tem uma dívida equilibrada. A Petrobras atende tudo isso, mas não podemos esquecer da governança. E aí mexer com a governança é algo sério e eu prefiro estar fora das ações de Petrobras nesse momento. Inclusive, o que eu acho que pode acontecer com a Petrobras? Eu acho que tem um cenário positivo e um cenário negativo. Vamos ao cenário primeiro positivo para as ações Petrobras. Primeiro ponto, a empresa está super barata. Então, ao você investir em Petrobras, nesse momento você está comprando uma boa empresa, ações de uma empresa muito interessante com preços muito acessíveis. Posso até dizer que a Petrobras está entre as empresas mais baratas da Bolsa de Valores. Outra questão é o petróleo se manter aquecido. Essa situação entre Rússia e Ucrânia perdurar mais tempo, né? A oferta de petróleo não vir à tona. E aí o petróleo vai continuar subindo o preço. Os lucros da Petrobras podem subir, inclusive se o dólar voltar a subir aí com força, né? A outra questão é se o presidente Bolsonaro ganhar as eleições, a gente sabe que Bolsonaro vai continuar com essa política, mas não vai mexer radicalmente ali nos preços do petróleo, então é um cenário muito positivo. Agora, tem um lado negativo. O lado negativo, claro, se o ex-presidente Lula ganhar as eleições, eu acho que as ações vão cair muito, porque ele já prometeu fazer mudanças drásticas na empresa. A guerra entre Ucrânia e Rússia também, se esfriar, acabar, e a gente torce que isso aconteça, né, o preço do petróleo pode voltar a cair, porque aí nós vamos ter mais oferta de petróleo. E outra questão é o novo CEO da empresa que deve assumir nos próximos dias. O que ele vai fazer? Ele vai aceitar segurar o preço do petróleo? Vai diminuir os lucros da empresa para atender os desejos do governo, o desejo político de eleições? É um risco muito grande, tá bom? Então, esses foram os motivos que me fizeram vender 100% das ações de Petrobras. Fiz esse vídeo aqui super rápido para vocês, né? Tentei postar o quanto antes, aqui a gente tem que editar, leva um belo de um trabalho, tem que montar roteiro, tudo, mas tentei entregar o quanto antes para vocês, para avisar o que eu estou fazendo, tá certo? Não esquece de apertar o botão de curtir, me ajuda bastante. Se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço para você e faça bons investimentos.